Porque a metodologia de Deus para que a mensagem chegue, para que o evangelho chegue, é através de pessoas que foram alcançadas pelo evangelho, foram transformadas pelo evangelho, estão prontas a proclamar o evangelho sacrificialmente, a qualquer preço, a qualquer custo. É assim que é o método de Deus. Isso tem uma grande implicação. Qual é a implicação? Não podemos enviar qualquer pessoa como missionário. Nós só devemos enviar como missionários pessoas que conhecem o evangelho e foram transformadas pelo evangelho e que estão prontas a viver o evangelho e a sofrer pelo evangelho em qualquer campo para onde forem enviados. Isso é fundamental. O que Deus quer que chegue entre todos os povos não são pessoas, não são missionários, é o evangelho. Mas o método escolhido por Deus foi que a mensagem do evangelho chegue através de vidas transformadas pelo evangelho. Por isso, irmãos, que nós não temos outra saída. Nós, como cristãos e como igrejas, temos que estar comprometidos para enviar missionários. Outro versículo que eu quero ler, Romanos 15, 20. Esse é o versículo que todo crente que ama missões tem que saber de qual é calçar o telhado. Tem que saber de tal maneira que você possa recitar de memória, de frente para trás ou de trás para frente. Diz assim o texto bíblico, Romanos 15, 20. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo dedicou toda a sua vida para levar o evangelho aos gentios. Todavia, o chamado de Paulo tinha uma especificidade. Havia uma prioridade. E essa prioridade não morreu quando Paulo morreu. Essa prioridade que começou com Paulo continua sendo prioridade para a igreja nos nossos dias. Qual era a prioridade de Paulo? Esforçar-se, estar pronto ao sacrifício para levar o evangelho aos lugares onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Ou seja, o caráter missionário de Paulo era um caráter marcado pelo pioneirismo. Paulo era um missionário pioneiro. Ele levava o evangelho, se esforçava para isso, estava pronto ao sacrifício. E se você tem dúvida, basta ler 2 Coríntios capítulo 11. Vai ver um pouquinho da biografia sofrida, mas Paulo sofria com alegria, porque ele sabia que valia a pena sofrer pelo que ele estava sofrendo. Tem algumas coisas, irmãos, que não vale a pena a gente sofrer por elas, não. Mas Paulo não tinha dúvida que valia a pena sofrer tudo aquilo que ele sofria ao longo do seu ministério pelo que ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo para que Cristo fosse exaltado entre todos os lugares da terra. Então, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho nos lugares onde Cristo ainda não foi conhecido. E por fim, Apocalipse 7:9. Apocalipse 7:9 é aquele versículo que nos enche de esperança, que é um combustível para o nosso desprendimento missionário, porque Apocalipse 7:11 nos mostra antecipadamente que esta tarefa gloriosa que Deus em Cristo confiou à igreja é uma tarefa vitoriosa. Para onde, olhe bem, escreva isso, para onde a igreja for pregar o evangelho, a igreja vai colher frutos. Uma coisa que inevitavelmente acontece no campo para onde o missionário vai é fruto de salvação. Que coisa maravilhosa. Você pode ir para o lugar mais difícil do mundo, pregar o evangelho, e você já vai com a certeza de que o seu ministério será vitorioso, porque o seu ministério dará o fruto para o qual Deus já designou para a sua glória. Agora, irmãos,
É verdade também o que Paulo fala em 1 Coríntios, que uns semeiam e outros colhem. Tem alguns campos missionários que o missionário trabalhou 20 anos para colher o primeiro fruto de salvação. Hoje existem algumas centenas de povos nos quais missionários trabalham há 50 anos sem fruto visível de salvação. Todavia, vai chegar um tempo em que o fruto virá. Amém? E a certeza que nós temos disso, que embora demore, o fruto virá, é quando a gente lê Apocalipse e Deus graciosamente nos antecipou uma janela da realidade futura e nos mostra. Isso que é maravilhoso que nós lemos em Apocalipse 7 e 9. Diz assim: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, ramos e palmeiras nas mãos. Irmãos, palavra já diz, vai ter gente de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, diante do trono e do Cordeiro. Aleluia! Isso significa que o esforço missionário da igreja, em todos os séculos, em todos os tempos, na direção de todos os povos, o fruto já está profetizado na palavra de Deus que ele virá. Aleluia! Isso é maravilhoso. A gente vai pregar o evangelho, pode ser que eu passe 20 anos e não colha fruto, mas aquele que virá depois de mim colherá o fruto da semeadura que eu fiz. Isso é maravilhoso. A obra missionária, irmãos, é uma obra antecipadamente vitoriosa. E esta vitória não está calcada na capacidade do missionário, mas na graça e no poder de Deus. Louvado seja o seu santo nome.